Oiê, tudo bem? Gente, chegamos no episódio 17 da Espiral de Mudanças, que é uma história que eu tô contando real, que mudou a minha vida para poder conquistar as coisas que eu acredito serem importantes para mim e que com certeza também pode te ajudar a conquistar aquelas coisas que você tanto quer. É por isso que eu tô contando e me abrindo aqui nesses vídeos, tá? Bom, no episódio 17 eu conto para vocês a continuação depois de toda aquela transformação que eu passei. Para você que está acompanhando, eu estava trabalhando como diretor de marketing, larguei tudo, praticamente pulei de um precipício para voar, fui para Paris. Em Paris eu tive toda uma revelação e aí quando eu voltei para Londres, tocou o telefone. Bom, que telefonema foi esse que eu recebi logo depois, no primeiro dia depois que eu cheguei de Paris, né? Era o telefonema de um jornal onde eu anunciava, porque lembra que eu era diretor de marketing, eu anunciava nos veículos que falavam com a comunidade brasileira e esse era o jornal mais importante lá dessa comunidade, um jornal pequeno, mas extremamente influente dentro dessa comunidade, e ele me liga. Eu estava andando ali na beira do Tamisa e ali era perto da onde era o escritório desse jornal. E ele falou, Luffy, você saiu dele, você vem aqui conversar comigo e tal. Eu falei, deve ter ficado alguma coisa pendente e tal, mas ele tem que conversar com outra pessoa. Mas eu tava ali do lado e eu fui. Quando eu chego lá para conversar com ele, ele tem dois jornais. Um que é espanhol, que no caso ele também é espanhol, Horácio. E ele tinha o brasileiro. E esse brasileiro não conseguia ter o sucesso que o espanhol tinha. E o que ele queria era me oferecer no primeiro dia depois que eu cheguei em Londres, apenas uma semana depois que eu saí do emprego, sem saber nem para onde que eu estava indo. Quer dizer, quando você pula de um precipício para voar, é que nem você pular de paraquedas, gente. Ou você acredita que aquele paraquedas vai abrir, ou não vai abrir e você vai se danar. E eu, na verdade, quando eu pulei, saí fora sem ter nenhum tipo de emprego, eu acreditava que o meu paraquedas era essa energia toda que eu falo pra vocês, é Deus, é o lado espiritual, é essa coisa de você acreditar que você abre caminhos. Esse era meu paraquedas. E no primeiro dia, depois que eu cheguei de Paris, que eu recebo esse telefonema, o que ele queria, na verdade, era me oferecer o cargo de diretor do jornal para o público brasileiro. É claro que eu falei não. Não, eu não vou cair nessa caixa de novo. Eu não falei pra vocês que eu não tava afim dessa caixa, que eu tava buscando alguma coisa que fosse muito maior? Aí ele falou, mas como assim? Mas você vai trabalhar com o quê? Eu falei, eu não sei com o que eu vou trabalhar. A única coisa que eu sei é que eu preciso respeitar essa minha vontade de conquistar alguma coisa que eu estou em busca, né? E ele falou, não, mas vamos fazer o seguinte, quanto você ganhava no jornal? Aí eu falei, eu ganhava tanto. Ele falou, eu vou pagar o mesmo salário. O mesmo salário, a empresa era muito maior do que o jornal dele. Aí eu falei, não, cara, muito obrigado, é tentador realmente, porque eu tô sem emprego e tudo, não sei o que lá, mas eu não quero me enganar, eu não posso me enganar, eu preciso estar realizando alguma coisa na minha vida, senão realmente eu não vou dar certo aqui. Aí ele falou, mas o que você quer para você aceitar esse trabalho? Gente, eu falei, olha, na boa, eu nem sabia que eu tava com essa moral toda, certo? Eu fiquei impressionado, fiquei até feliz, na verdade. E aí eu falei, olha, só tem um jeito de eu aceitar esse trabalho. Ele falou, qual é? Eu falei assim, eu quero ter uma coluna de turismo dentro desse jornal, porque se eu tiver uma coluna de turismo, eu vou viajar, e eu quero viajar de vez em quando para escrever essa coluna, porque se eu estiver em movimento, estiver viajando, estiver descobrindo o mundo, então é dentro do que eu estou buscando, e aí eu acho que eu posso fazer um excelente trabalho para você. Ele falou, considere, aceitou. Ele aceitou, me chamou para ser diretor do jornal, onde eu tinha eu teria uma coluna de turismo e ainda ganhar o mesmo salário que eu ganhava. Isso com uma semana depois que eu resolvi me jogar sem saber onde eu ia cair. Então vamos colocar um ensinamento nesse primeiro momento, né? Olha só, exige uma coragem muito grande você largar alguma coisa certa pelo duvidoso, não é verdade? Aqui eu estou dizendo para vocês que eu larguei alguma coisa sem ter a menor ideia. Não existia plano B, C, D, não existia plano nenhum. E aconteceu isso, essa lei da atração, de atrair para você coisas que vão ser para você ser feliz. Nesse caso, esse cara me chamou para ser um jornal, que é uma coisa muito mais interessante, onde eu ia poder escrever e viajar. Era
uma coisa muito bacana, certo? Então eu aceitei, né? E eu acho que grave esse ensinamento, porque vão ter mais alguns desse vídeo, tá? É quando você acredita demais em alguma coisa e você acredita que aquilo é importante para você, você faz acontecer com a mente e com a energia, porque às vezes acontece e você nem sabe por quê, né? Então isso é muito importante. Eu tentei recusar, porque ele ia me colocar na caixa de novo, mas aí eu coloquei as minhas condições e ele aceitou. Isso pode acontecer várias vezes com você, gente. Sei lá, é uma mãe que fala, não, eu quero trabalhar meio período em casa, meio período no trabalho. Se você tem essa oportunidade de conseguir alguma coisa assim, sei lá, pode ser um exemplo válido no dia de hoje aqui onde na sua realidade, certo? Vamos continuar. E aí eu comecei a trabalhar nesse jornal, comecei a trabalhar no jornal super feliz. Então eu cobri, por exemplo, um evento de música que teve o Live Aid, que foi maravilhoso, foi capa do jornal. Eu comecei a envolver muito a comunidade brasileira. Então assim, eu não ficava dando notícias usadas que eu pegava da internet, não. A gente produzia as coisas, eu ia lá, escrevia, fotografava junto com os outros jornalistas. E assim, era muito interessante porque pela primeira vez o jornal começou a ser uma referência dentro da comunidade. Mas presta atenção o que aconteceu pouco tempo depois que eu entrei no jornal. Eu estava saindo de casa um dia e eu falei, eu acho que eu não vou de trem hoje eu vou de ônibus. E fui de ônibus. E aí fui pensando pro trabalho. Quando eu cheguei, era assim, você sai perto de Liverpool Street Station, você atravessa o rio, já era o jornal, que era em Borough Market, onde inclusive é um mercado que eu mais adoro lá, que é de comidas orgânicas, né? Bom, e aí eu cheguei no escritório. Quando eu subi as escadas do escritório, tava todo mundo em polvorosa. E todo mundo, ai meu Deus, não sei o que. Eu falei, gente, o que aconteceu? Aí você não viu? Acabaram de explodir as bombas em Londres. Foi na época daqueles atentados ao metrô de Londres, você lembra disso? Aí eu falei, como assim? Mas eu acabei de passar lá. Ele falou, você é louco, você acabou de passar, mas acabou de acontecer. Explodiram a estação de Liverpool Street, que era a estação que eu pegava o metrô. Aí eu falei, meu Deus, eu acabei de passar lá. Mas eu quero que você entenda que nessa hora aconteceu uma coisa, impulso. Nessa hora eu joguei a minha bolsa de lado em cima da minha mesa, peguei a câmera, coloquei a câmera e saí correndo. Olha como é que são as coisas. E saí correndo, atravessei a ponte a pé, atravessei o rio e tal, não sei o que, cheguei lá e comecei a tirar foto assim pra poder colocar alguma matéria do jornal, dar alguma notícia, etc e tal, não sei o que. Aí daqui a pouco eu vejo a cara, gente, eu nunca vou esquecer a cara desse policial e o olho dele desesperado, olhando pra mim e falando assim, você é louco, sai daqui, a gente não sabe que tipo de bomba foi essa, se for uma bomba química, você tá maluco? Naquela hora eu falei, caraca, como é que você é maluco, não sei o que, porque quando eu tava com a câmera na cara, eu parecia que eu vencia qualquer obstáculo, sabe? Olha como essas coisas elas vão dando sinais, porque você sabe que hoje eu sou fotógrafo, mas naquela época eu não sabia. E aí esse vídeo de hoje você vai acompanhando essa história. Aí eu peguei então e cobri aquela história toda e passei o dia inteiro fotografando. Por que eu tô contando essa passagem especificamente para vocês? Porque foi nesse dia que eu parei para observar o povo britânico pela forma como eu admiro eles até hoje. Eles explodiram várias bombas no metrô, no ônibus, em vários lugares, vários ataques simultâneos, matou muita gente, foi uma coisa muito horrorosa que todo mundo se lembra. Mas acontece que foi nessa época que eu percebi que o povo britânico tem a cabeça erguida e guerreiro, e que no momento de crise, que foi o que eles estavam passando, porque parou todos os ônibus, todos os metrôs o dia inteiro, você não via pessoas gritando e fazendo escândalo na rua. Eles levantaram a cabeça, eles falaram, se eles querem o terror, eles não vão ter. E eles voltavam para casa a pé, 4, 5 horas caminhando, porque não tinha transporte, um ajudando o outro, quem podia ajudava, não sei o que, mas todos de cabeça erguida, todos dizendo, é no momento de crise que a gente encontra a nossa força maior. Eu me lembro demais desses caras, onde eles falam que no momento de crise, que às vezes você está, sei lá, vai que você está sem emprego, vai que você também perdeu alguma coisa que você valorizava, que você precisava do dinheiro, é no momento de crise que você tem que levantar a cabeça e seguir em frente. Isso eu aprendi demais, foi a coisa que eu mais aprendi, cheguei até a escrever sobre isso no jornal. Mas enfim, aí eu continuei então em o jornal e passou esse momento da crise, vieram coisas bacanas e a cidade se reergueu e foi aquela coisa que eu estava muito envolvido. Foi nessa época que tinha aquele Jean Charles de Menezes também. Você imagina eu sendo jornal
brasileiro em Londres nessa época de Jean Charles de Menezes que mataram no metrô. Então foi uma época muito corrida, muito intensa, onde eu estava sempre com uma câmera, mas eu fotografava para ilustrar alguma coisa e para ajudar, porque a gente não tinha equipe de fotógrafos, essas coisas não. Mas aí a coisa foi acalmando, a coisa foi melhorando e eu comecei a viajar por causa da coluna. Então eu fui para a França, eu fui para a Escócia, eu fui para rodar as Highlands escocesas, aquelas montanhas maravilhosas, gente, com tudo pago. Eu fui cavalgar na neve lá em Wales, no país de Gales, com tudo, gente, cavalgar, sabe assim, tipo, no meio daquelas construções maravilhosas. Gente, realmente eu estava vivendo um sonho. Eu estava vivendo um sonho. E não só eu estava vivendo isso, mas quem me via também, as pessoas na escola, porque eu ia na escola todos os dias. Elas me viam como um herói, porque todo mundo era meio garçom, eu trabalhava de faxineira, a gente trabalhava até em hospício. E eu ali fotografando e viajando, cada hora num país, e as matérias saindo, e eu colocando toda aquela galera no jornal. Quer dizer, existia ali um cara que se tornou referência, e eu estava ali, mas realmente eu não estava preocupado com isso. Mas eu tinha noção de que as pessoas me olhavam dessa forma. E aí nesse momento, eu estava na minha escola, tinha um cara na minha turma, na nova turma, que veio uma vez conversar comigo depois da aula, e eu estava super corrido porque eu tinha que entregar uma matéria no outro dia, então era aquela correria, então eu estava correndo para pegar o ônibus, e ele assim, Luffy, eu posso falar com você? Eu estou precisando muito conversar com você. Eu falei, cara, eu não vou conseguir parar agora, porque eu preciso entregar essa matéria. Eu falava meio orgulhoso, porque, gente, olha que legal, você entregando uma matéria sobre sei lá onde que eu fui, sabe, de um país que eu fui viajar, e aí eu preciso entregar essa matéria, eu não vou conseguir agora conversar com você. Ele falou, não, mas eu preciso conversar com você hoje. Eu falei, então a gente só tem um jeito, entra aí dentro do ônibus comigo, a gente vai conversando, depois você volta, porque demora uns 40 minutos até chegar na minha casa. E ele entrou. Sabe quem era essa pessoa? O Vitor Afaro. Vou deixar o site aqui, vocês entram, porque é um dos melhores fotógrafos que existe nesse Brasil. E aí, só que eu não sabia que ele era um fotógrafo, certo? E aí a gente começou a conversar e ele falou, olha, eu sou fotógrafo lá no Brasil, eu sou bem sucedido no Brasil e resolvi passar um tempo para estudar aqui em Londres, e aí eu vejo você, que você está fotografando, que você está no jornal, que você está viajando, eu queria conversar porque eu preciso realizar isso na minha vida, eu preciso também conquistar essas coisas, eu estou num momento de transformação, de mudanças e etc e tal, e acho que você é a pessoa certa para eu conversar sobre isso. Olha que legal. Aí eu falei, olha, que legal, eu posso te ajudar sim, mas como que eu vou te ajudar? Porque agora, assim, dentro do ônibus é muito rápido para poder a gente conversar sobre tantas coisas, né? Ele falou, não sei, mas a gente pode conversar sempre que der, não sei o que. Eu falei, olha, eu tenho uma solução para você. A gente era colega da escola, certo? A inglesa que eu tô morando com ela tá em Nova York, tá viajando, vai ficar ainda uma semana fora. Se você quiser, você pode ficar no quarto de hóspedes lá em casa. Aí a gente conversa todo dia de manhã, a gente desce junto, depois a gente encontra depois da aula, vai embora junto e conversamos à noite. O que você acha? Ele falou, nossa, eu acho maravilhoso, porque ele tinha acabado de chegar, então ele estava mais ou menos como eu era antes, né? Ele estava morando com um monte de gente, eu não, já morava numa casa legal, com o quarto de hóspedes, né? Tinha mantido todo a forma como eu morava, porque eu estava com o mesmo salário, etc e tal. E aí ele aceitou. E aí quando eu cheguei em casa, já foi aquela história, já vai fazer jantar e coloca musiquinha, não sei o que. Ele falou, cara, você vive uma vida igual a gente vive no Brasil, eu vejo aqui todo mundo ralando, me explica como é que você faz isso e tal. Falei, vamos conversar durante uma semana, porque em uma semana você sai daqui resolvido a sua vida. Foi isso que eu falei com ele. Ele falou, então em contrapartida, eu vejo que você é fotógrafo, eu te ensino fotografia. E a gente sentou na mesa e ele rabiscava as técnicas de fotografia, todos aqueles nomes e todas aquelas informações que eu nunca tinha parado para estudar a fotografia, porque eu não era fotógrafo, eu escrevia e eu ilustrava o que eu escrevia com as fotos que eu fazia. Então eu tinha fotos que eu fazia em tudo quanto é lugar, inclusive para a coluna que eu escrevia para o Brasil quando eu fui, mas eu nunca me olhei como fotógrafo. Olha como as coisas às vezes podem estar na sua cara que você não está vendo, né? Então assim, se eu não tivesse aceitado o trabalho lá no jornal, quando eu achava que não devia, eu jamais teria conhecido o Vitor, porque o Vitor nunca teria vindo conversar comigo precisando de ajuda e vendo que eu era uma referência para as coisas que ele fazia. Você está vendo como é que são as coisas? Então, assim, anota esse aprendizado. Às vezes alguma coisa que você parece que está desvirtuando o seu caminho é o que vai te levar a encontrar o seu caminho certo ali na frente. Então, quando o Vitor veio falar comigo, foi na cozinha da minha casa que ele me explicou e me ajudou e me dava aulas particulares de fotografia naquela época. Minha grande referência, esse cara.
tá? E aí eu peguei e comecei então a conversar com ele, e ele também não sei o que, e foi nessa época que um patrocinador que eu tinha da minha coluna especificamente, ele promovia viagens de estudantes, e ele queria que eu fosse para Amsterdã, na Holanda. Olha que chato trabalho. Eu falei, lógico, mas eu posso levar meu fotógrafo? Olha como eu tô te falando, eu ainda chamei o Vitor para ser o meu fotógrafo que eu ia escrever lá nessa viagem, né? Pra você ver como eu não me enxergava como fotógrafo, né? E ele falou, ótimo, e assim fomos nós dois, quer dizer, essa uma semana que ele ficou comigo, ainda carreguei o cara para Amsterdã, e foi mágica essa nossa estada lá, porque a gente pegava a bicicleta e ficava rodando, e fotografando, e falando da vida, e falando de fotografia, e falando de conquistações. Então a gente misturava esses dois conhecimentos, o meu conhecimento sobre você fazer o que você ama, e ele me dando conhecimento de fotografia, e a gente ia trocando, até que um dia a gente parou na frente de uma galeria de fotos, na beira de um canal daquele lá em Amsterdã, e a gente nem sabia, e a gente entrou dentro daquela galeria, e foi um momento transformador. Por quê? Porque foi nesse momento que eu vi fotos de ícones do rock mundial, esses caras mais famosos do rock, e naquele momento, parado diante daquelas fotos, o que eu via eram pessoas, por exemplo, você já viu foto de gente do rock, assim como é que é? Presta atenção. Era tipo assim, vamos supor que o cara cantando, parece que o olho vai sair pra fora, ele tá cantando assim, parece que a veia sobe aqui. O cabelo tinha uma entrega tão forte daquele artista, né, no momento que ele tá cantando, ou tocando uma guitarra, ou uma bateria, ou alguma coisa. É um momento de entrega tão intenso naquele momento, que é isso que eu falei que queria viver na minha vida. Não, gente, eu não queria ser cantor de rock nem nada, não. O que eu queria era que qualquer coisa que eu fosse fazer na minha vida, eu tivesse aquele sangue nos olhos, aquela veia pulsando, aquela coisa que fosse assim, era assim que eu queria, independente de qual fosse a profissão. E eu vou te dizer aqui pra você, por favor, ache isso na sua vida, faça aquilo que parece que você está cantando num palco para não sei quantas mil pessoas, só que fazendo a coisa que você está fazendo, porque a gente só consegue fazer aquilo que a gente ama, tá? Para poder ser realmente feliz, que é o objetivo que eu quero conversar com vocês o tempo todo. E aí também olhei para aquilo e olhei, gente, é a pessoa que capta isso, que coisa incrível, né? Você conseguir ler esse momento, né, dessa pessoa. Então eu fiquei com aquilo guardado na minha cabeça, e a gente passou momentos incríveis de revelações em Amsterdã, né? Nesse momento também, quando eu voltei para Londres, eu comecei a ficar mais fascinado com o estudo da fotografia, eu fiquei mais entregue a entender como aquilo acontecia e como eu podia trazer o melhor de mim através das imagens que eu fazia além dos textos, né? E aí foi passando, e eu fui crescendo dentro daquele jornal. O jornal começou a ficar cada vez mais referência, eu ficava cada vez mais orgulhoso do trabalho que eu estava fazendo, e estava feliz com aquilo, e a coisa toda rolando, e a coisa realmente explodindo. Foi quando eu recebi uma ligação. Não vai ser no próximo episódio não, vou contar agora. E aí eu cheguei nessa próxima ligação, foi o Leandro, é o meu melhor amigo, uma pessoa que eu sou completamente apaixonado, admiro, tenho toda uma referência a essa pessoa, como pai, como amigo, como executivo, como uma pessoa que realmente faz as coisas acontecerem, é tipo uma pessoa necessária na minha vida. E nessa época, ele me liga e fala assim, tô indo para Londres que eu preciso te encontrar agora. Eu falei, gente, ele vai chegar aqui, eu preciso preparar o material, eu preciso mostrar pra ele o tanto que eu evoluí, que eu comecei como garçom do café da manhã, nossa, eu vou contar aquela história pra ele, e aí eu vou contar que eu fui pra outro lugar, e aí fui diretor de marketing, não sei o que, ou seja, toda essa história que eu já conto pra vocês desde o episódio 1, passava na minha cabeça que eu precisava contar para ele, e ele precisava ver o tão bem que eu estava e o quão bem eu tinha evoluído todo esse processo de Londres, né? Que agora já estava completando aí 1 ano e pouco. Aí eu fiquei todo animado, eu preparei 1000 coisas, pastas, recortes, colocava as campanhas que eu tinha feito da LCC, os jornais, todas as coisas que eu tinha feito, estava hiper orgulhoso para mostrar para ele. Presta atenção no que eu vou te falar. E aí ele chegou, e aí foi aquela festa, a gente, ai meu Deus, que legal, que não sei o que, você tá aqui, nossa, eu preciso te mostrar isso, mostrar aquilo e tal. E aí então no segundo dia que ele tava, eu comecei então a mostrar tudo isso que eu tinha preparado para ele, levei ele para o escritório do jornal, falava todo orgulhoso, tinha chamado ele para um evento grande que tinha lá com o Gilberto Gil, ou seja, nossa, como o Luffy tá bem, como ele tá conquistando o espaço dele, todo orgulhoso, não sei o que. E aí a gente chega um dia
presta atenção nisso. A gente chegou um dia na cozinha da minha casa, a gente lá tomando um vinho, conversando sobre as coisas, ele chega pra mim e fala assim: é pra isso que você veio pra Londres? Eu falei: oi? Aí ele falou assim: isso que você tá fazendo é uma M, sabe? É isso que ele falou. Eu falei: oi? Ele falou: cara, olha o que você tinha lá no Brasil. Você tá nesse jornaleco de M. Isso não é nada. É pra isso que você veio, é pra isso que você largou a vida que você tinha. É exatamente pra isso. Tudo isso aí que você tá me mostrando, isso não é nada. Tudo que eu contei pra vocês até agora, ele questionou e falou: isso não é nada. Não foi nada disso que você veio buscar aqui. Você já imaginou isso, gente? O orgulho que eu estou contando para vocês, com tudo que eu fui passando, com tudo que eu fui conquistando, com tudo que não sei o que lá, e a pessoa que eu mais tenho referência, que eu mais acho que sabe o que está falando na hora que eu preciso escutar, diz para mim que não era nada daquilo que ele estava esperando encontrar quando ele veio me visitar em Londres, que era muito aquém do que eu precisava e que eu tinha ido buscar. Gente, presta atenção no que eu vou falar. No primeiro dia que eu comecei a gravar o Espiral de Mudanças para contar para vocês tudo isso que eu quero contar, era para chegar nesse dia de hoje, que não vai ser hoje, que vai ser no próximo episódio. É para contar para vocês no que a gente conversou nesta cozinha, que eu comecei a contar essa história lá de trás. Então presta atenção, tá? No próximo episódio, porque eu vou contar para vocês o que a gente conversou ali e por que esse foi o grande motivo de eu começar essa história, contar essa história para vocês. Porque não é que a minha vida mudou, ela despirocou. Na hora, aquela conversa, com aquela história, onde ele colocou que tudo que eu achava que estava fazendo certo não era nada, você consegue imaginar o que vai ser daqui para frente. Porque o redemoinho não foi fácil, a conversa não foi simples, e ela foi o que me transformou até hoje. Então, no próximo episódio eu vou contar para vocês exatamente o que foi. Enquanto isso, se você puder, você assiste de novo esse episódio, porque eu estou contando coisas valiosíssimas. E eu gostaria muito que você prestasse atenção em cada uma dessas coisas, porque é ela que vai levar você a fazer isso aqui que eu vou contar para você que eu fiz. Tá bom? Muito obrigado por estar aqui, muito obrigado por você estar se permitindo a chegar até o final desses vídeos, a colocar isso em prática, porque é essa atitude aí, de você assistir, de você entender que pode fazer para você também, é que vai fazer a diferença na sua vida, igual fez para mim também, tá? Muito obrigado, gente. Valeu, até a próxima, tá? Se der, compartilha, inscreve, faz tudo. Valeu, tchau.